Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, versos de 13 a 16. Faremos análise desses versículos da palavra de Deus. São 4 versículos que traz lições muito importantes para a nossa vida pessoal, como crentes e como igreja. Vamos ler juntos? Mateus 5, de 13 a 16. O que diz a palavra de Deus? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre a igreja. Ela é diferente do mundo. A igreja, ela é diferente do mundo. Nós estamos vivendo um período que parece que o mundo, ou os conceitos, ou os valores e os comportamentos mundanos estão entrando na igreja. É crente mentindo, é crente que compra e não paga, é crente que tem uma vida dupla no seu comportamento familiar, relacional. É crente que vem para a igreja para dar em cima das meninas carentes, para levar para o motel, ou para o apartamento, que agora cada um tem o seu apartamento. Então eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. As pessoas mentem, as pessoas na sua presença é uma coisa, por trás é outra. E Jesus vai nos ensinar aqui algo preciosíssimo que nós precisamos aprender. É que a igreja, ela é diferente do mundo justamente para poder influenciar o mundo. Deus criou a igreja para ser diferente do mundo. E a força da igreja, o poder impactante da igreja, está justamente no fato dela ser diferente. Pensar diferente, agir diferente. Há pelo menos 3 motivos por que nós somos diferentes. Primeiro, a igreja é diferente do mundo por causa da sua natureza, do seu DNA espiritual. Parte-se do princípio de que quem é discípulo de Jesus é uma nova criatura, é uma pessoa crente, regenerada, nascida de novo. Então nós somos diferentes. Segunda razão, a igreja é diferente porque é através da diferença que a igreja atrai.
Existe um conceito muito errado, falacioso, que Satanás coloca, é que a gente precisa ser parecido com o mundo para atrair o mundo. Não. A atração da igreja é a cruz. A atração da igreja é a santidade. A atração da igreja é justamente, como diz John Stott, comentando sobre o Sermão do Monte, nós somos uma contracultura. Uma contracultura. Nós somos diferentes, a igreja é diferente, não somente por causa do seu DNA espiritual, não somente para poder atrair, mas a igreja é diferente para poder influenciar. Influenciar. Jesus, nesse texto, ele vai usar, ele diz, vós sois o sal da terra. Ele diz assim, vós sois a luz o quê? Do mundo. Ele usa duas metáforas. Primeiro, o que é terra e mundo, quando ele está colocando aqui? Ele está colocando justamente o mundo como o sistema que se opõe a Deus e que está em processo de degeneração espiritual, moral. Se você for, por exemplo, para 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17, a palavra de Deus proíbe-nos de amar o mundo. Veja lá na sua Bíblia, por favor, 1 João, capítulo 2, 1 João 2, versículo 15. O que ele vai dizer aí? Ele diz assim, não ameis o mundo. Mas presta atenção, mas Jesus não está lá em João 3,16, porque Deus amou o quê? O mundo. Aquele mundo lá é diferente desse mundo aqui. Esse mundo aqui é o sistema. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede o quê? Do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece o quê? Para sempre. Então tem um amor proibido aqui. Um amor proibido, que é o amor pelo mundo como sistema, valores, pecados, prazeres. Mas Jesus, ele vai dizer assim, vós sois o sal da terra. Veja que ele usa no plural, vós. Por que ele diz vós aqui? Justamente para dizer que é a igreja na sua o quê? Coletividade. Se você pegar um saleiro você tem vários grãos de sal ali. Então há um poder coletivo. E o sal, ele só salga se estiver fora do saleiro. O sal, ele só salga quando ele penetra na massa. E você sabe que Jesus Cristo disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos o quê? Do mundo. Agora veja que ele usa o verbo ser, vós sois. Não é uma opção. Ou seja, eu a partir de hoje vou testemunhar, eu vou falar, não, você como uma nova criatura, você como uma pessoa regenerada, crente, você como participante da igreja de Cristo, você é o sal da terra e a luz do mundo. Não é uma opção. E aqui, meus amados irmãos, eu queria que vocês abrissem lá, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6. Jesus define para a gente o que é mundo e o que é igreja. Ele diz aqui, João 17,6, lê comigo, o que diz? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo,
eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado o quê? Então Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou das trevas, para a sua o quê? Maravilhosa luz. Veja, no versículo 14, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os... Por quê? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15 e 16, bem forte. Vamos ler juntos? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu. Então nós somos uma igreja que fomos tirada do mundo, mas Ele nos coloca no mundo e na terra para que nós influenciemos o mundo, que nós testemunhemos aquilo que nós somos para o mundo. E é muito importante a gente entender isso. Em primeiro lugar, vós sois o sal da terra. Vamos pegar essa metáfora do sal, e há pelo menos na época de Jesus 5 significados aplicados ao sal. Primeiro, o sal da terra, o sal na época de Jesus, ele era algo extremamente valioso, caríssimo. No Império Romano, ou no Império Greco-Romano, os comerciantes, eles pagavam uns aos outros usando sal. O sal é uma moeda. É daí que vem a palavra salário. Salário vem de sal. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, Ele está dizendo que nós somos preciosos para Ele. Tá certo? A igreja e você como cristão, você é precioso aos olhos dele. Segundo, o sal é algo que transmite sabor. Ele age secretamente, ele precisa ser espalhado, e o sal, muitas vezes, e há exemplos na Bíblia que o sal é usado como instrumento de restauração. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versos 21 e 22, há o caso de águas que eram apodrecidas e que foi colocado sal, e aquela água foi o quê? Restaurada. Em outras palavras, a igreja está no mundo, e nós estamos no mundo, para influenciar o mundo, e mostrar ao mundo que há uma vida melhor, que há uma vida de qualidade, que Jesus Cristo veio para trazer vida, e vida em abundância. Porque vida eterna não é somente no sentido extensivo, de tamanho, mas vida eterna é vida de Deus, é vida de qualidade, é vida prazerosa, é vida de satisfação. Então o Evangelho traz esse sabor, essa alegria, essa satisfação, esse prazer. Mas o sal tem um terceiro sentido. O sal traz a ideia de pureza. Quem é do Rio Grande do Norte, aqui, sabe que o sal, ele é tirado do mar, da água do mar. E os romanos diziam que não existe substância mais pura do que o sal. Porque o sal, ele é influenciado por essas duas substâncias, a água do mar e o sol. Aí se extrai o sal. Por isso que o sal é puro. E aí, meus amados irmãos, a pureza, a santidade, é a característica da igreja. Quando diz que nós somos o sal da terra, está dizendo que a igreja, ela é santa, ela é separada. Quem despreza a santificação, despreza o próprio Deus.
Uma das marcas da igreja é justamente a santidade. Quarto lugar, o sal também revela compromisso. Se você for para Levítico capítulo 2, versículo 13, quando Deus estabelece as ofertas de manjares, cada sacrifício era acompanhado com sal. Com sal. E o significado dentro do culto do Antigo Testamento é que o sal não simboliza somente pureza, mas compromisso. E a igreja é o povo da aliança. E nós somos o povo ligados a Deus pela aliança da graça dele. Nós temos um compromisso, estamos ligados a ele. Mas o sal, ele é também, em quinto lugar, usado para preservação. O sal, ele impede a putrefação dos alimentos. Na época de Jesus não existia geladeira e as coisas eram preservadas no sal. É igual o nordestino. Quem já comeu carne de sol aqui? É uma benção. A igreja, ela está no mundo para impedir a sua destruição. E eu vou dizer para você, meu amado irmão, a coisa só não está pior hoje no mundo por causa da igreja. Por causa da verdadeira igreja, dos verdadeiros crentes. O mundo estaria bem pior se não fosse a influência da igreja. É tão interessante que lá em Ezequiel capítulo 16, versículo 4, quando uma criança nascia, um recém-nascido, ele era esfregado com sal para proteger de todo tipo de infecção. Agora veja o perigo que Jesus coloca aí. Lê comigo o versículo 13, a segunda parte. Vamos lá? Diz assim: vós sois o sal o quê? Da terra. Agora vamos à segunda parte. O que diz? Ora, se o sal vier a ser o quê? Como lhe restaurar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado o quê? Pelos homens. Presta atenção. Isso aqui é muito sério. Se o sal perder o seu sabor, se ele perder a sua influência, e como é que o sal perde a sua capacidade de influenciar o seu sabor? É quando o sal se mistura com outras substâncias, e aquelas substâncias influenciam. Ou seja, quando a igreja ela começa absorver os princípios e os valores do mundo, ela passa a perder a sua influência benéfica, a sua pureza. E aí o que acontece? A igreja não serve para nada. Preste atenção, porque isso é muito sério hoje. Nós que trabalhamos com a obra missionária, você chega no interior, numa imobiliária, vai alugar um prédio, diz: nós não alugamos para a igreja. O senhor é pastor? Pastor. Não alugamos para pastor, não. O que significa isso? Estamos sendo pisados pelos homens. Ah, você é crente? Mas o testemunho, a vida, no seu trabalho, na sua faculdade, dentro de casa. Para nada mais presta. Quando, meus amados irmãos,
uma igreja, uma comunidade, uma crente, ele se envolve com os valores do mundo, e ele é influenciado por isso, ele vai perdendo a sua capacidade, o quê? De influenciar. Influenciar. Mas Jesus vai dizer aqui também, vós sois o quê? A luz do mundo. Novamente, vós, no plural, sois, significa que não é uma opção. Em que sentido você é a luz do mundo? No sentido de que você é uma luz derivada de Cristo. Cristo é a luz do mundo. E Ele, como sol, reflete em nós que somos pequenos satélites. E que ao nos unirmos com Ele, nos tornamos filhos da luz e refletimos a luz de Cristo. A luz de Cristo. A luz que brilha em nós é uma luz derivada, é uma luz refletida. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Então nós temos a luz da vida, e essa luz brilha através do nosso testemunho, do nosso comportamento. Agora, onde é que a luz brilha? Vós sois a luz do mundo. É muito bom a gente conviver na igreja. É muito mais fácil ser crente aqui na igreja, não é? Quando o ambiente não é hostil, é muito bom. Difícil é ser luz do mundo e ser sal da terra fora da igreja. No ambiente hostil, no ambiente onde os valores do reino de Deus, os valores da palavra de Deus são combatidos e são confrontados. Mas você está ali justamente para brilhar. Para brilhar. O mundo está em trevas. O mundo está em escuridão. O mundo está perdido. E nós estamos aqui para exercer a influência. É muito interessante, porque ele vai dizer algumas coisas importantes sobre a luz. Primeiro, no versículo 14, não se pode o quê? Esconder a cidade edificada sobre o monte. Então, quem é crente não deixa de ser crente por causa do ambiente. E eu gosto da figura porque ele usa no sentido coletivo. Quando você vai viajando de ônibus, de avião, quando vai se aproximando, você vê as luzes da cidade. Não é isso? E não se pode esconder. Significa que quem é crente mesmo, onde ele estiver ali, ele não pode ser um agente secreto do reino. Se ele é crente mesmo, ele brilha. Ele brilha. Também não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou do velador. Ou é para colocar no velador. Não é para esconder. Quem é do tempo do FIFO sabe que o FIFO acende e pendura. Para que ilumine o quê? Toda a casa. É assim a vida do crente. Pode até não gostar. Eu não gosto desse crente, mas ele é crente. É chato. Mas você, como cristão, tem que ser conhecido. Tem que ser identificado com o mundo. As pessoas precisam olhar para você e ver em você a luz de Cristo. Ninguém vai dizer amém, não? Amém.
O sal está escondido. Mas a luz brilha do lado de fora. Está aberta e funciona o quê? Visivelmente. Mas para concluir, Jesus vai dizer no versículo 16, vamos ler juntos? Versículo 16, bem forte, o que diz? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Então aqui nós temos um mandamento. Assim também brilha a vossa luz. Essa palavra brilhante é usado num contexto assim de elogio, né? Não no sentido espiritual. Quando eu falo, o Fernando é um presbítero brilhante, né? Eu posso estar falando da inteligência dele, das habilidades dele, da capacidade dele. Mas quando Jesus Cristo diz assim, assim brilhe também a vossa luz, ele está falando no sentido espiritual. Porque tem muita gente que é crente brilhante sem testemunho brilhante. Às vezes passa 25 anos na empresa trabalhando, ninguém sabe que ela é crente. Aí um cara se converte. Aí diz para ele, mas rapaz, eu agora sou crente. Aí você fala assim, eu também sou. Mas 25 anos aqui você não falou, a gente não viu em você. Irmãos, o crente, ele é identificado pelo falar, pelo pensar, pelo agir. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Seja uma pessoa de testemunho, onde você estiver. Brilha a vossa luz diante dos homens com um propósito, 2 propósitos. Para que os homens vejam o quê? As vossas boas obras. Todo mundo sabe que boas obras para crente é resultado de quê? De conversão. Mostra-me as tuas obras pela tua fé. E o adjetivo boas, abra sua Bíblia por favor, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. O que diz a palavra de Deus? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós não somos salvos pelas obras, mas depois de salvos, nós somos criados para as boas obras. Versículo 10 do capítulo 2, o que diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, as quais Deus de antemão preparou. Então nós somos feituras, nova criatura, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então você vai brilhar refletindo a luz de Cristo, influenciando como o sal influencia, através das suas ações, das suas atitudes, do seu testemunho visível e prático, da sua ação, do seu falar, do seu agir, do seu comportamento. Por fim, não é para ser você glorificado, nem diz, olha, esse crente aqui é top. Não, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por quê? Por que isso? Porque você vai ser e é sal da terra e luz do mundo por causa da graça de Deus.
É o Espírito Santo agindo em você, que você vai ser um instrumento influenciador. Você vai salgar, você vai brilhar. Não na sua força, não na sua habilidade, mas no poder do Espírito Santo. Amém? É pela graça. Não é uma coisa forçada. A vida do cristão deve ser simplesmente uma representação visível de Cristo. Santo Agostinho diz: aquilo porque vivo, comunico. Aquilo porque vivo, comunico. É como se eu e você, nós fôssemos um outdoor de Deus. Ele vai nos ver aqui. Está entendendo? Lembre-se que você é cristão para testemunhar a Cristo. Mas não seja uma testemunha de acusação. Seja uma testemunha de perdão. Não seja uma testemunha de discussão, de conhecimento. Que você brilhe, que a sua vida fale mais alto do que as suas palavras. Porque se a sua vida não falar mais do que as suas palavras não serão ouvidas por causa da sua vida. Não vai valer nada. Uma perguntinha para a gente terminar. Pergunta que eu li essa semana e fiquei pensando. Feito por um missionário da igreja perseguida. Olha a pergunta que ele faz. Se você fosse preso hoje por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Vou repetir. Se lhe prendesse, se saísse daqui hoje, prendesse você, eu sou crente, você está preso. Existiria na sua vida provas suficientes para condená-lo como cristão? A sua vida reflete a Cristo? Que Deus nos dê misericórdia. Que Deus nos dê graça. Que com tremor e temor nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. E a Bíblia diz que os últimos dias serão tempos difíceis, tempos demoníacos. Mas é justamente no meio dos lobos é que nós devemos ser ovelhas. Jesus diz: eis que vos envio para o meio dos lobos. Eu estava conversando ontem com o pastor Hernandes aqui na conferência feminina. Ele diz: Arival, não existe mais esse negócio de privacidade. A vida da gente está aberta. Quem quiser fazer alguma coisa contra a gente, vai encontrar fotografia, informação. E eu falei: e você que bate muita foto com mulher, você está perdido. Porque se uma mulher dessa quiser fazer uma destruição na sua vida, nós estamos vulneráveis. Parece que no mundo hoje não existe mais nada confidencial, secreto. Tudo está exposto. Mas é justamente nesse contexto que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. A igreja, não com hipocrisia,
não com exibicionismo espiritual, nós temos que cuidar da nossa identidade. Vós sois. Nós somos diferentes. Fica de pé e abra a sua Bíblia lá em Malaquias. Malaquias capítulo 3, versos 16 e 18. Pode vir o pessoal do som, da música, para a gente cantar o último hino. Eu queria fazer como fechamento, aplicação do sermão. Malaquias 3, 16 a 18. Vamos juntos? O que diz aí? Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém?